Carlitos Alcaraz caiu precocemente no Masters 1000 de Paris 2025 e provou que os GOATs espanhóis, os maiores tenistas espanhóis, são claustrofóbicos, não sabem como jogar em ambientes fechados, como a quadradura coberta do Masters 1000 de Paris. Tanto o Carlitos, que hoje perdeu para Cameron Norrie em 3 sets, né? Quanto Rafael Nadal, não se dão tão bem assim nas quadras cobertas, nas quadras ditas indoor, em relação aos outros tipos de piso e principalmente o Rafa. E nesse vídeo vamos entender os motivos pelos quais isso acontece, que são dois que eu vou detalhar daqui a pouco. Primeiro, o jogo em quadradura coberta, em quadra coberta, independente do piso, ele é mais regular. A trajetória da bola é mais limpa, né? A bola quica bonitinha, porque não tem interferência das intempéries da natureza, vento, umidade, etc. Segundo motivo é de ordem física. Os torneios na quadradura indoor são jogados no final da temporada. E os espanhóis, que são muito físicos, eles priorizam os torneios, né, de meio de temporada e dão uma tirada no freio no final do ano. Não que eles tirem o freio no sentido de jogarem sem intenção, não é isso. A gente vai entender, é uma questão de periodização do treinamento. Antes da gente entrar detalhadamente nos motivos, vamos dar uma olhada no currículo do Nadal e do Alcaraz, principalmente do currículo do Nadal, para ver discrepância na quadra indoor em relação às outras quadras. Nadal tem apenas 2 títulos na quadra coberta. Quadradura coberta de Madrid em 2005, Master 1000 de Madrid, ele quase perdeu. O Ljubicic na final fez 2 sets a 0, tomou a virada em 3 sets a 2, óbvio, a final era em 5 sets. E o outro título dele é no saibro coberto, no Brasil Open 2013, famoso ATP de São Paulo, jogado no ginásio do Ibirapuera e seu saibrão raiz coberto. E o grande buraco do currículo do Nadal, né? Nunca conquistou o ATP Finals. Perdeu em 2 finais. Ambas, ele era número 1 do mundo, em ambas. 2010, na qual ele perde para o Roger Federer. 2013, na qual ele perde para Novak Djokovic. Já o Carlitos, ele tende a ser um pouco melhor do que o Nadal na quadradura coberta, mas ainda não é. Carlitos tem apenas um título, Roterdã. ATP 500 de Roterdã no começo dessa temporada. E é importante esse elemento, no começo da temporada. Não fez mais nenhuma final. No ATP Finals, ele tem mais derrotas do que vitórias. 4 derrotas, 3 vitórias. Chegou à semi em 2023, perdeu na fase de grupos 2024. 2022 ele era o número 1 do mundo, mas não jogou por conta de lesão. Olha só. Lesão, final da temporada. Começo da temporada, ele foi melhor em Roterdã. Desse ano, claro. E vamos então, agora, entender os motivos, que é a parte mais interessante da jogada. São 2 motivos. Um, para mim, tem 40% de peso e o outro 60%. 40% eu coloco na conta da questão física. Não só o fato que no final da temporada a turma já está mais desgastada, mas aí todo mundo tá, né? Como também pesa a questão da periodização do treinamento. O que é a periodização do treinamento? O atleta profissional, ele faz blocos de treinamento ao longo do ano para ter picos de desempenho em momentos, em alguns momentos, e para não ter o mesmo desempenho em outros. Não no sentido que ele não vai jogar sério, mas que ele não vai fazer um treinamento tão intensivo. Para, por exemplo, não lesionar. Tem que ser assim, né? O Nadal, por exemplo, o pico de desempenho dele era Roland Garros e o Wimbledon, que eram grudados. No final da temporada, puxava um pouquinho a mão no freio, isso quando ele já não estava lesionado, já não treinava na mesma intensidade, para não machucar e para poder começar o outro ano saudável. Inclusive, por isso fazia até um calendário mais reduzido no final do ano, muitas vezes pulando alguns torneios. É que, depois de Madrid, o torneio do final do ano Master 1000 foi para Xangai, que passou a ser quadradura aberta. Torneio que o Nadal também não conquistou.
A mesma coisa vale para o Carlitos, né? Ele faz um calendário mais reduzido, também é um jogador que depende muito da imposição física, dentre outras coisas. É um jogador completo, mas na quadra dura indoor. Mas também o elemento físico pesa e a periodização do treinamento dele com certeza não marca os picos para o final da temporada, como por exemplo o próprio João Fonseca fez esse ano, né? A periodização dele, para ele jogar 4 torneios seguidos na quadra dura, foi pensando em mais desempenho. Por isso ele pulou, né, alguns torneios e focou para ter um ótimo desempenho na quadra dura. Não é na quadra dura coberta. Não é que o tenista faça corpo mole, né? Mas é que ele diminui a carga de treino, diminui a intensidade do treino. E então ele acaba tendo um desempenho naturalmente abaixo. Porém, 60% ou até mais, a gente pode colocar um 35, 65%, da razão dos GOATs espanhóis desempenharem pior nesse tipo de ambiente é a natureza do jogo. A natureza do jogo de tênis em quadras fechadas. E para mim, essa é a parte mais interessante. O jogo na quadra indoor, ele é mais regular. Não no sentido, né, das trocas de bola, da busca de regularidade, mas da trajetória da bola e do impacto da raquete na bola. O fato de não haver tanta interferência do vento, da umidade, né, de outros fatores da natureza, e o fato que o ar fica mais parado dentro de um ginásio, principalmente um ginásio de teto mais baixo, mais do que aqueles ginásios super ventilados, como fica a quadra dura fechada de Wimbledon, o ar fica meio parado. Então o que acontece? A bola perde menos ela tem menos atrito no ar, né? A trajetória delas é menos desviada e ela corre mais rápida e regular. Portanto, o que acontece é que o tenista, com essa trajetória mais limpa da bola, ele consegue golpear mais limpo na bola também, impactar a bola. A bola, apesar de ter um kick mais baixo do que uma quadra de saibro, ela é mais previsível. E os espanhóis gostam de irregularidades. Eles gostam de terrenos irregulares, como o saibro e a grama. E principalmente que agora a grama já não é tão mais rápida quanto foi no passado. Num saibro pesado, cheio de pó de telha, quanto mais irregular, melhor. O efeito topspin que os espanhóis são capazes de gerar na bola, o giro da bola, a variação de efeitos, a variação de peso da bola, ela surte mais efeito num bom saibrão cheio de pó, sabe? Pesado, né? O Nadal e o Alcaraz fazem a bola chegar toda torta, toda deformada para o adversário, né? Com aquele kick que é alto e desvia a trajetória, né? Eles são capazes de deixar o adversário atônito com essas bolas. E na grama também, principalmente a grama que já não é tão rápida, né? A variação, os slices e o jogo de improviso do espanhol, ele também surte mais efeito do que na quadra coberta. Isso o próprio Nadal relatou numa conversa com o Roddick. Além disso, essa maior regularidade do jogo, e aí eu repito, não das trocas, mas da trajetória da bola e dos golpes, do contato, ele faz com que os ataques sejam mais efetivos. Ele faz com que, portanto, seja mais difícil de se defender e de contra-atacar. Porque mesmo a bola desviando na grama, no saibro, o Alcaraz e o Nadal, eles são mestres em defender nesse tipo de condição. Ainda que na quadra dura, indoor, eles até se defendam melhor do que os outros tenistas, eles são menos efetivos, né? Quer dizer, na verdade, não é que eles são menos efetivos. Isso passa a ser menos vantagem nesse tipo de ambiente do que é nos outros. Eles perdem mais uma vantagem, porque é mais fácil atacar, ataques são mais efetivos, logo a defesa e o contra-ataque são mais difíceis de serem executados para todo mundo, então eles perdem mais esse bônus que eles têm principalmente no saibrão. E é o seguinte, mesmo a quadra de Paris estando mais lenta, por exemplo, que a quadra de Basel, que era mais rápida,
Ainda assim, a gente está falando principalmente da trajetória da bola no ar, nem tanto do efeito de quando ela quica no piso. Porque o kick no piso, ele é igual na quadra dura indoor e na quadra dura aberta. Ainda que na quadra dura aberta tem algumas coisinhas, né? A quadra fica mais suja, né? A quadra fica mais empoeirada do que numa quadra aberta, né? Tem numa quadra fechada, tem essa diferencinha. Então é isso, né? O jogo espanhol, ele perde um pouco de vantagem nesse tipo de piso e a questão física também pesa muito. Pessoal, vídeo longo, não tô, eu faço muito esse tipo de postagem no Twitter, né? E no Instagram. Mas eu quero começar a fazer mais aqui no YouTube. Que o YouTube, como eu não posso mostrar lance, eu tenho que ficar só falando e talvez eu dominar gráfico no After Effects, no Motion Design. É mais difícil eu fazer um vídeo desse, eu raciocinar e deixar claro para quem está escutando e para quem está assistindo. Mas eu vou buscar fazer esses vídeos mais profundos de análise técnica aqui no canal. E para eu fazer isso, galera, então deixa o like, comentem, digam aí se vocês gostam, deem sugestão de pauta, que aí eu vou dar um esforço a mais para trazer esse tipo de conteúdo mais técnico, mais denso, né? Algo, por exemplo, que o Gil Gross faz muito bem, né? Um youtuber e um analista de tênis americano, o qual eu me referencio bastante. Eu gosto muito, né, de fazer essas postagens no Twitter, no Instagram, e lá eu domino melhor, porque é mais fácil você, às vezes, explicar no texto, podendo usar imagem, mesmo que não seja de vídeo, né, podendo usar a imagem, por exemplo, compartilhando no Twitter, etc., do que aqui falando só para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí, pessoal. Vamos ver como que o Carlitos se sai no ATP Finals. E também tem outra parada, né? O Carlitos estava na chave do João Fonseca. Quem sabe, né? O João não consiga chegar até a semi. Vai ser difícil. Vou fazer já fiz a análise contra o Cameron, do jogo do João da prévia contra o Khachanov, mas eu vou soltar amanhã cedo para vocês ficarem curiosos. Valeu!